Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, o ano de 2020 foi de fato um ano muito difícil e 2021, queira Deus mudar essa realidade, mas pelo menos esse primeiro mês, esses primeiros 15 dias de 2021, eu particularmente tenho achado muito pior do que o começo de 2020. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, desde os fenômenos até mesmo na economia. Diversas empresas abandonando o nosso país, a mídia não para um minuto de atacar quem não tem nada a ver com a questão, como mostramos em nossos últimos vídeos sobre a Ford. É uma decisão global e muitas empresas estão seguindo isso, e não importa quem tivesse sentado lá na cadeira da presidência, eles fariam esse plano, tivesse vendendo ou não, porque existe uma agenda para ser implementada. E para as pessoas aceitarem as pautas dessa agenda, o caos precisa estar instalado. Então já acabaram com as fontes de renda do país e agora também querem acabar com o sustento. Sempre que o sistema mudou a face de capitalista selvagem para o comunista, as coisas tendem muito a piorar. Inclusive muitas vidas se perdem quando isso acontece. É um fato histórico. Em tempos difíceis como esse, o que a gente pode fazer é escolher as coisas que vão atrasar essa maldita agenda. E quem está verdadeiramente desperto está percebendo isso. Eu tenho falado para vocês que a economia do Brasil é uma situação muito difícil. Acredito que a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, isso é um pensamento meu, ela só foi possível porque ele não ia se meter na economia. E deixou bem claro isso nas entrevistas, alegando que não entendia nada de economia, justamente para o povo entender que essa parte ficaria nas mãos de uma pessoa como Paulo Guedes, um entreguista. Mas o Bolsonaro entendia muito bem, não é à toa que se você pegar as entrevistas antigas dele, você vai ver que o discurso dele era muito parecido com o Dr. Enéas, e ele dava detalhes do problema do Brasil. Falava sobre as terras das nossas fronteiras sendo compradas por estrangeiros, diminuindo assim o nosso território nacional, as nossas empresas estratégicas sendo entregues a governos como o da China. O Bolsonaro sempre foi muito claro sobre isso, e era por isso mesmo que ele nunca teve uma chance. Para ele ter uma chance real, ele teve que ficar na dele e entregar essa parte tão importante e crucial. Talvez esse tenha sido o maior erro dele, ter aceitado essa oferta de entregar na mão de um Paulo Guedes da vida, escolhido pelo sistema, porque você vê que até então ninguém ouvia falar desse cara. Como eu sei que ainda tem muita gente polarizada, iludida, principalmente com Paulo Guedes, que eu chamo carinhosamente aqui de Paulo Jegues, eu vou mostrar para vocês uma declaração que ele deu em setembro agora de 2020, onde ele fala explicitamente os juízes do Supremo Tribunal Federal, que já fizemos inclusive vídeos aqui mostrando o gasto que esses caras dão por mês, né? Os ministros do STF dão ao Brasil por mês, já mostramos aqui o absurdo, entre outros políticos também, outras autoridades, e qualquer pessoa que tenha pelo menos 2 neurônios funcionando sabe que existe uma grande diferença absurda entre o povo e esses políticos. Se eles mesmos dizem que o país é pobre, porque eles ganham mais do que países ricos, porque nem políticos de países ricos ganham como eles. Então eu vou colocar o próprio Paulo Jegues falando aí que ainda é pouco o gasto que a gente tem com eles, deveria aumentar o salário dos caras. Escuta aí. Eu acho um absurdo os salários da alta administração brasileira. Eu acho que são muito baixos. Tem muita gente preocupada com o teto. A minha preocupação é ao contrário. Tem que haver uma enorme diferença de salário, sim, na administração pública brasileira. Quantos chegam ao Supremo Tribunal Federal? Quantos chegam ao TCU? Mas nem aumentamos ainda o que eu acho que deve ser aumentado, o teto da carreira. Nós devíamos ser mais meritocráticos nisso. A Presidência da República, o Supremo, é evidente que eles têm que receber muito mais do que recebem hoje. Pela responsabilidade do cargo, pelo peso das atribuições. Acredito que o Bolsonaro pensou em consertar as outras partes. Se você, meu caro irmão, der uma olhada neutra, sem isso de esquerda e direita, e der uma procurada em como o governo tem se esforçado para cortar regalias da mídia, por exemplo, absurdos propostos pela bancada LGBT, ataque à família, à moral, os bons costumes. Você vê a ministra Damares mesmo, que inclusive o Cabo Daciolo vai falar sobre ela. Tem sido uma verdadeira luta lá dentro. E é o que eu quero deixar claro para vocês. Não adianta odiar, não adianta amar, adianta cobrar e adianta apoiar o que é bom pra gente, o que pode atrasar essa maldita agenda global que não visa outra coisa a não ser instalar o caos no nosso país. Canais que só criticam ou só elogiam, na minha opinião, não valem nada. Mas, embora ainda falte um pouco, eu acredito que as eleições já estão perto. E as pesquisas dessas últimas semanas têm me trazido uma ideia na cabeça, meus caros irmãos, que se a esquerda ganhar, o Brasil vai se tornar uma Venezuela no outro dia. Eu tenho certeza disso.
Então é preciso prestar atenção nisso, e você vai ver que o Cabo Daciolo, que também é um dos despertos, já percebeu esse plano terrível. Eu tive que fazer uns cortes nas falas do Cabo Daciolo contra a minha vontade, porque ele falava desse mal terrível que a gente enfrenta e alguns novos tratamentos. Você que acompanha o canal sabe que já perdemos diversos vídeos aqui, recebemos strike inclusive, por passar informações que contrariam a OMS. Então a regra hoje da plataforma é: nenhuma informação que contraria as informações da OMS pode ser publicada em qualquer vídeo que seja. Isso está bem claro nas regras. Nós já tentamos diversas vezes mostrar isso aqui, mas não pode. Ou a OMS assina embaixo, ou simplesmente não se pode falar do assunto. Inclusive acontece agora também com o caso da presidência dos Estados Unidos. Diversos absurdos acontecendo, você vê que baneram o próprio Trump, a gente também falou disso. E eu até disse na ocasião o que é que eu penso sobre aquilo. Para mim estão arrancando o cara da cadeira na lei do apulso, a fuça, e ainda o acusam de ser antidemocrático. Então essas coisas estão acontecendo, irmãos, e a gente tem que abrir os olhos e aprender a separar bem as coisas. A gente sabe que esquerda e direita servem ao sistema. Só que a esquerda, meus irmãos, quer implementar o comunismo quanto antes. E isso é terrível para todos nós. Vai adiantar demais a chegada do governo único. E é preciso ficar esperto. Então eu vou deixar vocês com o Cabo Daciolo. E eu peço que você preste muita atenção, porque as informações são muito valiosas. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço, meu irmão. E assim que terminar a parte do Cabo Daciolo, por favor, comenta. Eu agradeço demais a sua presença. Fiquem com Deus e tamo junto. Glória, glória a Deus. Nação brasileira, pega essa. Eu me lembro em 2018, quando o Cabo Daciolo falou de nova ordem mundial. Muitos riram, muitos debocharam, brincaram, tentaram me colocar como um louco, como um maluco, assim como fizeram com o Dr. Enéas. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas depois veio os sinais. Depois já começou a acontecer sinais. Nós falamos de morte, eles iam provocar morte de massa, mas o que está programado pela nova ordem mundial é ainda muito pior. E nós sabemos, para a honra e glória do Senhor Jesus, como parar isso tudo. Nós sabemos como parar isso tudo. Deixa eu revelar algo aqui hoje para você. Tem algo que está me incomodando muito. Eu estive hoje em Brasília, acabei de chegar de Brasília, estou aqui nos fundos do aeroporto Santos Dumont, e eu estive lá com uma pauta com a ministra Damares. Eu estive lá para falar com ela, senti no coração de ir lá falar com ela. Quero agradecer o carinho, a atenção que foi dada, ministra. Muito obrigado por ter nos ouvido. Senti presença do Espírito Santo, vem alertar até o presidente Bolsonaro. Vigia com essa bancada evangélica que tem envolvimento com a maçonaria, muitos deles têm envolvimento com a maçonaria, mas fique aí alerta que tem uma mulher de Deus lá. Tem uma mulher de Deus lá, tem uma mulher de Deus que tem temor. Lá tem temor. Isso é importante lembrar, tem temor. Presidente, eu vou colocar aqui algo, um sonho que está no meu coração em jogo, para não falarem que talvez ele possa, se isso der certo, o nome do Daciolo pode crescer, e em 2022 ele venha se projetar com mais força para a presidência. Eu quero dizer que se for feito o que eu estou dizendo aqui agora, presidente, eu nem venho candidato em 22. Pela minha nação, eu nem venho candidato em 22. Eu espero mais tempo. Mas se Vossa Excelência tomar as providências que tem que ser tomada, presidente. Eu estou dizendo, olha, porque o senhor Vossa Excelência pode pensar assim, vai que eu faço o que o Daciolo está falando, faça essa loucura que ele está dizendo para fazer e venha dar certo. Aí o nome desse garoto vai explodir. E eu quero dizer que eu dou a minha palavra que eu não venho candidato a presidente em 22. Mas faça isso, presidente, que vai ser dito aqui agora. Olha esse alerta aí que vai ser dado aqui agora. Primeiro, presidente, é de extrema importância que, de forma extraordinária, Vossa Excelência pare as férias dos parlamentares e bote em pauta a MP 1000, o auxílio emergencial, presidente. Tem um caos para acontecer na nação. Não tem como o nosso povo ficar com fome, presidente. Tem um desemprego acontecendo. A fome está aqui, está batendo na porta. Esse mês, milhares e milhares de povo brasileiro não tem dinheiro para comprar comida. É necessário
que coloque em pauta o auxílio emergencial. Tem que voltar os R$300, presidente. Dinheiro tem. Para de confiar em Mourão e Paulo Guedes. Já está dito aqui. Você que é o eleitor do Bolsonaro, avisa ele. Está sendo avisado, está sendo verbalizado. Vigie com Mourão e com Paulo Guedes. Tem como manter o auxílio emergencial, sim. A pandemia permanece, o número de casos aumentaram, mortes estão tendo. E por que pararam com o auxílio emergencial? Não pode parar com o auxílio emergencial. O Brasil, o governo Bolsonaro está muito alinhado com o Trump, correto? O governo Trump acabou de liberar 900 bilhões de dólares para a economia, oxigenando a economia, dando dinheiro para os necessitados e para os pequenos empresários. Por que parou isso aqui, presidente? Não pode parar isso no Brasil. Então é necessário que o auxílio emergencial permaneça. Volte com o auxílio emergencial, é número 1. Porque senão eles estão armando um plano para derrubar Vossa Excelência. E se perder o povo, a massa, e se tiver fome, tem guerra civil, tem caos, tem bagunça, tem desordem. É necessário manter o povo com alimento, o mínimo, o alimento, presidente. É muito pouco 300, mas permaneça pelo menos com os 300. O ideal, permaneça os 600, mas vai com 300. Olha, tem uma programação, até 2023, a programação é uma, cria-se um caos. Mas só que isso tudo vai até 2030. E nós, assim como nós revelamos em 2018 sobre a nova ordem mundial e era loucura, eu estou dizendo que eu conheço o plano deles. E eu sei como parar o plano deles. Eu sei de que forma eles saem derrotados. Eu estou falando do Senhor dos Exércitos. Eu estou falando, eu quero dizer uma coisa bem clara. Daciolo, por que você não se une a Bolsonaro? Por que vocês não estão juntos? Vocês têm a mesma corrente, vocês andam juntos. Deixa eu falar uma coisa. Cabo Daciolo não fecha com a maçonaria. Cabo Daciolo fecha com Jesus Cristo. Bolsonaro escolheu um vice, grau 33 da maçonaria. Eu estou falando do senhor Mourão, que quer a cadeira dele. Vigia porque quer a cadeira dele. Se alguém está achando que está ruim com o Bolsonaro, eu quero dizer por que eu estou alertando o povo. Porque pode ficar muito pior com o Mourão. Muito pior com o Mourão. Guarda isso. Guarda isso. Então eu quero pedir, e aí eu quero pedir você, que é eleitor do Bolsonaro, eu quero pedir, fazer aqui, ó, fazendo por aqui. Eu quero uma audiência, presidente. Quero uma audiência com Vossa Excelência e com a ministra Damares. Eu quero dar o passo a passo até 2010. Eu quero passar o que eles estão programando. Só ouça um pouquinho. Só ouça. Por gentileza, só ouça um pouquinho. Depois eu vou embora e acredita se quiser. Mas eu sei o que eles estão programando e sei muito bem como parar isso tudo. Eu estou falando do Senhor dos Exércitos. Eu estou falando do rei, eu estou falando do Criador, não estou falando de religião nenhuma, até porque, volto a dizer, bancada evangélica são a pior coisa que tem dentro do Congresso Nacional. Tem homens e mulheres de Deus? Exceções. A grande maioria da cúpula da Igreja Nacional está envolvido e tem envolvimento com a maçonaria. A cúpula, estou falando. Eles sabem do que eu estou falando, eles conhecem muito bem a questão da ordem mundial, eles sabem qual é a programação do anticristo, eles sabem o que está sendo provocado, eles sabem o que eles querem, que é morte de massa, mas eu quero dizer que do Brasil sai um grande avivamento. Do Brasil sai um grande avivamento. E aí eu estou falando para o ateu, eu estou falando para o espírita, eu estou falando para o evangélico, eu estou falando para o católico, para o umbanda, para o candomblé, que a solução é uma só, é amor. E eu quero dizer para a nação, olha, com a fé e com esperança, e a nossa arma é o amor. Nós não vamos permitir que Satanás entre aqui e venha com um cenário de morte e caos para a nação brasileira. Presidente, quero essa audiência, quero relatar um passo a passo, e toma essas medidas, presidente. Toma essas medidas, senão o que eles estão provocando é um caos na nação brasileira. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amo vocês, glória a Deus. Fica com essa aí. Amo vocês. Paz.